Queimaduras consistem em lesões nos tecidos orgânicos, caracterizando-se traumas de origem térmica. E as fontes são elétrica, ou superfícies quentes, ou líquidos quentes, chamas, frio, radiação e substância química. Com medidas imediatas, temos para a via aérea, no caso de lesões por inalação, a face, já acometendo a face, cervical, cílios e vibríceas, carbono, boca e nariz, causa rouquidão, nível sanguíneo de carboxihemoglobina maior que 10% e há o uso de musculatura acessória para a respiração. Para interromper o processo de queimadura, deve-se remover a roupa, remover os químicos da ferida, lavar as superfícies corporais com água abundante e cobrir o paciente com lençol limpo e seco para evitar hipotermia. Com relação ao acesso venoso, 2 acessos venosos com catéter de grosso calibre em veias periféricas, que devem ser feitos preferencialmente em áreas longe das lesões. Deve-se passar cristalóide aquecido e isotônico, conhecido como Ringer lactato. E caso o acesso periférico não puder ser obtido, realiza-se o acesso central ou infusão intraóssea. A avaliação do paciente queimado é uma etapa do atendimento na qual será colhida a história referente ao acontecimento, incluindo o horário em que ocorreu a lesão, a causa da queimadura, lesões associadas, podendo ser fraturas, lesões decorrentes da inalação de substâncias tóxicas e lesões com perda de consciência. E é muito importante estar presente o histórico de saúde do paciente, citando a presença de doença de base, o estado da imunização contra o tétano e se ele apresenta alergias. A outra fase dessa etapa consiste em analisar a área de superfície corporal queimada. E essa análise ocorre mediante o cálculo pela regra dos 9, que é a regra mais utilizada na prática. Essa regra tem como base de cálculo a mão do paciente, incluindo seus dedos, em que esta unidade equivale a 1%. No caso dos adultos, a região da cabeça equivale a 9%, cada um dos membros superiores também a 9%, cada um dos membros inferiores a 18%, o tronco na sua parte frontal e posterior 18% cada uma delas e a região genital a 1%. No caso das crianças, a região da cabeça tem um valor em porcentagem maior, de 18%. Os membros superiores continuam a ter 9% cada um deles, o tronco, as suas partes frontal e posterior 18% cada, e os membros inferiores 14% cada um. Em relação a algumas observações, vale ressaltar que é muito importante virar o paciente e avaliar a parte posterior, não incluir lesões superficiais no cálculo da superfície corporal queimada. As lesões irregulares devem ser calculadas pela palma da mão do paciente. E em relação agora à fase de avaliação da profundidade das lesões, elas são classificadas em primeiro, segundo ou terceiro grau. As lesões de primeiro grau atingem apenas a epiderme, causando hiperemia, dor intensa, uma cicatrização espontânea. As lesões de segundo grau atingem derme e epiderme, causando bolhas, que são os flectemas. E a cicatrização tem duração de 10 a 20 dias, podendo ter um aspecto rosado mais homogêneo, quando são lesões mais superficiais e, portanto, mais dolorosas. Um processo de cicatrização com mais dor, ou um aspecto esbranquiçado, mais róseo, que expressam lesões mais profundas e, portanto, menos dolorosas nessa fase.
Já as lesões de terceiro grau atingem toda a pele, avançam também para músculos, osso e tecido adiposo e geram diminuição da elasticidade da pele sem cicatrização espontânea. A etapa de avaliação primária e reanimação do paciente queimado consiste em um momento de grande importância para a sobrevida do queimado. Começa-se pela verificação dos sinais sugestivos de lesão precoce da via aérea e trata-se o que for encontrado. Permite-se a permeabilidade de forma precoce da via aérea e, dada a importância de ganhar tempo nesse estágio, dispensa-se a avaliação radiológica. Na fase seguinte dessa etapa, a ventilação, em que o oxigênio suplementar com ou sem intubação é administrado e é realizada a gasometria arterial imediatamente para avaliação do padrão pulmonar, com o intuito de perceber como está evoluindo. E, no ponto de vista da circulação, trata-se o choque ao uso de sonda vesical de forma obrigatória, há uma monitoração horária do débito urinário e reposição volêmica, feita segundo a seguinte equação: 2 mililitros de Rigen lactato vezes o peso corporal do paciente vezes a porcentagem da área de superfície corporal queimada, no caso das queimaduras de segundo e terceiro grau. E essa reposição volêmica é realizada nas primeiras 24 horas, de forma que metade do volume é infundida em 8 horas e a outra metade nas 16 horas restantes. Vale-se destacar aqui: os critérios diagnósticos da lesão por inalação de fumaça são a exposição ao agente combustível e sinais de exposição à fumaça na via aérea inferior, abaixo das cordas vocais, o que é identificado pela broncoscopia, e o aparecimento dos sintomas de lesões por inalação de fumaça ocorre a partir de 24 horas. A etapa de avaliação secundária e medidas auxiliares é composta pela fase de documentação, na qual são descritos todos os detalhes do tratamento ministrado, onde os exames iniciais para os pacientes com queimaduras graves são solicitados, sendo eles hemograma, tipagem sanguínea, glicemia, eletrólitos, teste de gravidez em mulheres com idade fértil, raio-x de tórax para pacientes entubados com suspeita de lesão por inalação de fumaça, outros raio-x para pacientes com lesões associadas e teste para carboxiemoglobina. Com relação aos antibióticos, eles não são utilizados como profilaxia, sendo indicados e administrados apenas se houver sinais de uma infecção em vigência. A manutenção da circulação periférica nos pacientes com queimadura de extremidades é muito importante e, para isso, remove-se joias e objetos, avalia-se a circulação distal, percebendo os sinais de cianose, analisando o grau de perfusão, se há comprometimento neurológico. Visa-se evitar síndrome compartimental e, caso necessário, realiza-se escarotomia ou fasciotomia. A sondagem gástrica é utilizada se houver náuseas, vômitos de extensão abdominal ou se o paciente apresentar mais de 20% da área de superfície corporal queimada. Já os narcóticos analgésicos e sedativos são dados em pequenas doses e frequentemente. Com relação aos cuidados com a ferida, a lesão deve ser coberta com pano limpo, as bolhas não devem ser rompidas, antissépticos são aplicados e não se deve usar água fria em pacientes com queimaduras extensas, que dizem respeito àquelas de mais de 10% da área de superfície corporal.
Com relação à imunização antitetânica, deve-se determinar o estado de imunização feito com base na análise da data da última vacina. As lesões por exposição ao frio têm seu grau de severidade determinado de acordo com a temperatura causadora da lesão, qual foi o tempo de exposição a essa temperatura, quais eram as condições ambientais gerais, qual era o grau de proteção do indivíduo e também a análise do seu estado geral de saúde. Com relação à classificação dessas lesões, elas podem ser frost nip, que é uma lesão leve, tendo uma dor inicial acompanhada de palidez, causando diminuição da sensibilidade da parte afetada, mas não havendo perdas teciduais. Pode ser uma lesão também uma lesão não congelante, em que há dano endotelial, estase e oclusão vascular. É o pé de trincheira, de forma conhecida. E as complicações incluem infecção local, celulite, linfangite e gangrena. O terceiro tipo é chamado de frostbite ou congelamento, que causa congelamento dos tecidos com a formação de cristais de gelo, oclusão microvascular e anóxia tecidual. A classificação inicial da lesão, mas nem sempre é constante. Em primeiro grau, a lesão tem hiperemia, edema e necrose da pele, e é uma lesão restrita à epiderme. Segundo grau, uma lesão que acomete também a derme, além da epiderme, e causa a formação de vesículas e necrose parcial da pele. Em terceiro grau, uma lesão de necrose total, pele com tecido subcutâneo, vesículas hemorrágicas. E o quarto grau, necrose total de pele, músculo e osso. Já o manejo das lesões inclui a troca das roupas úmidas e apertadas por cobertores aquecidos, oferecer líquido pela via oral, caso o paciente tenha condições de receber, colocar a parte afetada em água a 40 graus Celsius, se a região aparecer com uma tonalidade rosada após essa ação, isso evidencia uma reperfusão. Indica-se analgesia, monitoração cardíaca devido à síndrome de reperfusão e manter a ferida limpa com antisséptico tópico, debridação e amputação, caso necessário, das regiões mortas. Com relação à hipotermia sistêmica, primeiro deve-se graduar se é uma hipotermia apenas comum, convencional, ou uma hipotermia severa. A hipotermia é dada já uma temperatura menor do que 36 graus Celsius. E a hipotermia severa assume-se a partir de uma temperatura menor que 32 graus Celsius. É comum em pacientes pós-trauma, paciente queimado. A perda de temperatura pode ser limitada. E a prevenção é dada pela manutenção do ambiente com a temperatura aquecida, bem como manter o paciente aquecido e diminuir e administrar fluidos intravenosos aquecidos também. As queimaduras especiais são divididas em queimaduras químicas, que são aquelas em que dizem respeito à ionização de álcalis e ácidos, levando à desnaturação enzimática e saponificação lipídica. Quando trata-se de uma substância ácida, há necrose coagulativa, e sendo uma substância alcali, a necrose é liquefativa, sendo fruto de um maior potencial de penetração da substância. Para evitar esses dois tipos de lesão, é muito importante que os profissionais da área da saúde utilizem sempre os equipamentos de proteção individual. Mas, havendo as lesões, é muito importante retirar o agente
o quanto antes possível. Lavar com água aquecida por 20 a 30 minutos. O alcali demanda mais tempo devido ao seu maior potencial de penetração. E 8 horas, caso atinja o olho. É muito importante também verificar informações de segurança do material quando possível. Com relação às lesões, as queimaduras elétricas, elas são fruto de uma transmissão de energia elétrica ao longo do corpo. A geração de calor permite uma pele normal, mais uma necrose muscular e as extremidades acabam possuindo mais risco. É necessário haver atenção à rabdomiólise, arritmias e oxigenação. Realiza-se a fasciotomia e envia o paciente ao centro de queimados, onde ele receberá infusão de bicarbonato ou manitol. Com relação às queimaduras de abuso, idosos e crianças são mais vulneráveis. São casos em que a história apresenta-se incoerente, é um processo dificultoso para colher todos os dados. E são queimaduras tipicamente circulares na sola do pé ou nádegas. Queimaduras especiais também incluem aquelas por alcatrão ou asfalto. São queimaduras de até 232 graus Celsius, apresentando maior aderência na pele, roupas, pela transferência de calor. Há resfriamento rápido do material. Indica-se a irrigação com óleo mineral e a retirada do composto sem causar mais lesão. Com relação aos critérios para a transferência do paciente queimado, ele será transferido quando a área de superfície corporal queimada for superior a 10%, quando as queimaduras atingirem face, olhos, ouvidos, mãos, pés, genitália, períneo, articulações, quando a espessura total for comprometida em qualquer extensão, se for vítima de queimaduras elétricas graves, queimaduras químicas importantes, apresentar lesões por inalação, se for um caso de um paciente com doenças prévias que dificultem o atendimento, se for um paciente com traumas concomitantes que aumentem o risco de morbimortalidade, quando forem crianças, deve-se buscar por centros dotados em recursos e os pacientes que precisem de atenção especial, seja no âmbito emocional ou social.